Sabe, tem sido um tempo incomum, talvez mais incomum de toda a nossa vida, mas também tem sido incrível. Há várias coisas que sinto que o Senhor está querendo nos ensinar. Com certeza não sei de tudo, mas algumas coisas que se destacam para mim. Número 1, o governo de Deus está sobre 2 ou 3 reunidos em seu nome. E fomos forçados a aprender isso em um nível que nunca vimos antes. Oro para que essa verdade se expanda, exploda no coração de cada pessoa. A segunda coisa está em Salmos 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. E o que temos visto de maneira tão incrível é o poder de uma palavra declarada no Zoom, ou no YouTube, ou na Bethel TV, ou no FaceTime, ligações, etc. Na verdade, sei de 2 mortos que ressuscitaram. Um aconteceu, não vou dar detalhes, porque preciso proteger isso, mas foi de uma mulher de uma outra religião, depois de um atestado de óbito, tinha sido assinado por um médico no hospital. A enfermeira ficou tão triste que disse: Deus, essa aqui nem teve a chance de te conhecer. E ela orou, e acho que 2 ou 3 horas depois que ela orou por ela, ela ressuscitou dos mortos, lhe pregou o evangelho, e claro, ela recebeu Cristo. Muito bom. Nosso querido amigo Jean-Luc, na Suíça, viu isso e, na verdade, 2 deles, o outro foi um suicídio, e o Senhor, em sua misericórdia, o ressuscitou dos mortos. Também temos nossas salas de cura funcionando online. Estão funcionando e tem havido um grande número de pessoas. Alguns saíram do coma, obviamente, pessoas curadas de Covid, todos os sintomas simplesmente desapareceram. Portanto, Jesus ainda está trabalhando, embora não tenha sido aqui pessoalmente como qualquer um de nós gostaria. Eu senti essa manhã, especialmente durante o tempo de adoração e com essa música, Casa de Cura. Eu quero compartilhar, porque percebo que o Senhor está querendo curar alguém com a lesão muscular na perna direita, algum tipo de aflição ou algo ali na perna direita, e lesão muscular que o Senhor está curando e restaurando. Também tem provavelmente mais de um, por isso não tem o ano exato, mas entre 10 a 15 anos houve um trauma, um tipo de acidente e enxaquecas na parte de trás da cabeça que movem para frente, terríveis enxaquecas que Jesus está curando agora. E a terceira coisa é que algum tipo de deterioração a algum dos ossos no ouvido interno, e o Senhor está quebrando esse ciclo e restaurando. Um milagre criativo. Se você está online ou aqui e se relaciona com isso, agarre-o, porque é uma obra maravilhosa da graça. Aqui está uma coisa incrível. Ele disse: Ele enviou sua palavra e os curou. Ele disse ao centurião: seu servo está bem. Ele simplesmente disse isso a ele. E quando ele chegou em casa, ele foi capaz de ver exatamente o que Jesus disse. E aconteceu na hora que ele falou. E acredito que, nesse tempo, por mais que não goste, por mais que preferiria que estivéssemos juntos e tenhamos esse lugar novamente lotado com nossas famílias, muitas vezes ao dia, é um privilégio ver como eficaz e poderosa é uma palavra declarada. Não é faz de conta. Não é uma verdade que pertence só a uma parte do corpo de Cristo. É algo que foi dado a cada um de nós. O próprio fato de Deus ter falado e criado o mundo deve trazer convicção aos nossos corações da nossa responsabilidade sobre a nossa palavra. Que temos a oportunidade de falar vida e temos a oportunidade de falar morte. Tudo vem da nossa boca. Eu sei que as pessoas usam a ferramenta para ganho pessoal, entendo, mas isso não anula o poder da ferramenta. A ferramenta é eficaz. Vida e morte estão no poder da língua. Na verdade, eu vou falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Isaías 56. Isaías 56.
Que alegria ter a Charlotte aqui conosco. Charlotte é aquela feliz adoradora lá nos fundos. Estamos tão felizes que ela está finalmente pôde voltar a casa. Tudo bem. Isaías 56. Vou demorar um pouco para fazer meu caso. Mas vamos prosseguir e começar com o versículo 3, Isaías 56, versículo 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos, os que guardam meus sábados, escolham aquilo que me agrada, abraçam a minha aliança, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que não se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se uniram ao Senhor para o servirem, e é para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardam o sábado e não o profanando, e que abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Versículo 18. Assim diz o Senhor, Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram. Uma porção muito fascinante das Escrituras para mim, provavelmente um mês ou 2 meses, recentemente, enquanto eu estava lendo Isaías na minha leitura diária, esses versículos me impressionaram por vários motivos. Primeiro, quero que observe no versículo 3, está escrito 2 vezes, não deixe alguém dizer isso. E em seguida diz, não deixe o estrangeiro dizer, eu estou fora do plano de Deus. Não deixe o eunuco, que não pode reproduzir, não o deixe dizer de si mesmo, eu sou infrutífero, eu não posso dar fruto. É interessante que recebemos a responsabilidade de proteger a fala de outra pessoa. É fascinante. Isso leva a uma conclusão profunda. A casa de Deus é a casa de oração. É uma casa sobre o monte, portanto temos a imagem do Velho Testamento do Monte Sião. O tabernáculo de Davi é um lugar de adoração contínua. IHOP, o Mike Bickle e seu ministério incrível captaram esse tema provavelmente melhor do que ninguém. A harpa e a taça. A harpa de ministrar a Deus, a taça do transbordar da oração e intercessão pelas nações do mundo. Essa imagem profunda é a natureza da casa de Deus. Mas essa passagem aqui, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Acho que a única descrição que eu já ouvi é que é um lugar onde oramos pelas nações. E não é isso que está sendo dito. Essa não é a declaração aqui. Fazemos isso, mas essa não é a declaração. A incrível revelação desse versículo é que cada nação tem um assento reservado na casa de Deus. Cada nação tem um assento reservado. Cada nação tem um assento próprio para fazer a diferença. Essa palavra oração é fascinante, porque não é só o que normalmente consideramos uma petição. É uma palavra que, na verdade, significa intervir. Intervir. Ouve falar de uma intervenção, alguém fazendo uma intervenção. Talvez haja alguém que você conhece que é viciado em drogas e simplesmente não consegue quebrar esse ciclo. Talvez esteja em um casamento onde haja abusos horríveis, seja o que for. Há uma intervenção, grupos de pessoas se reúnem e vão ao meio do problema e dizem, não vamos deixar você destruir a sua vida com essa droga mais. Não vamos deixar você abusar mais da sua esposa. Não vamos deixar. E vamos e intervimos. Essa casa de oração que está sendo descrita aqui, na verdade, é conhecida pela declaração anterior como a casa de alegria em oração. Benny, você acertou. É um intercessor feliz. Sim, você acertou em cheio. Muito bem. Essa casa de oração
é formada por pessoas que se importam o suficiente para intervir, para entrar no meio de onde está o conflito e, em oração, adote essa postura que diz: aqui não. Já chega. Há uma intervenção acontecendo. Teremos 2 ou 3 de acordo, mas uma vez o governo de Deus repousa e é exibido sobre 2 ou 3 que estão em acordo. A presença de Deus, o governo de Deus está liberado na unidade com o coração de Deus. Portanto, temos essa parte fascinante das Escrituras. Vamos ler novamente Isaías 56, 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Vamos parar aqui. Sob a lei do Velho Testamento, os judeus tinham acesso a Deus. Os gentios, não. Havia uma maneira de eles entrarem, mas o ponto era: o povo de Deus era a nação de Israel. E ainda assim, o Senhor, por meio dos profetas Isaías, está dizendo: há uma mudança de estação chegando. E com essa mudança de estação, não fale a língua da velha estação. Eu vou te dizer uma coisa, provavelmente cada um de nós aqui precisa mudar nossa linguagem sobre 2020. Não deixe o estrangeiro que usa a lógica e a razão, e até mesmo o princípio bíblico, que era certo para aquela época, mas não para essa, não deixe que o digam isso. O estrangeiro é aquele que não nasceu na linhagem familiar certa. Alguns de vocês não têm nenhuma história cristã em sua linhagem familiar. Na verdade, quantos de vocês são crentes de primeira geração? Sim. O crente de primeira geração não tem mais o direito, não na graça, de dizer: eu não tenho a bênção de todos outros crentes da minha família. É ilegal. É ilegal por quê? Porque você está em uma estação de heranças. E heranças, na verdade, obtêm, pela graça, a bênção das gerações anteriores. Verso 3, nem diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, etc. Lhes darei um nome na minha casa, um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. O ponto é, o eunuco ou nasceu assim, houve um problema físico no nascimento, ou geralmente eles foram feitos assim pelo rei, que queria talvez eunucos para proteger a casa da rainha ou algo assim. E foi feito assim. Quase todas as vezes. Ou foi uma coisa que aconteceu a eles no nascimento, ou algo lhes foi feito a eles. E aqueles que se sentem desqualificados por algo que lhe foi feito, não diga, não deixe que o diga. Não deixe ele falar isso, porque Deus é capaz de fazer algo nesse momento que os torna mais fecundos do que os filhos e as filhas que têm a herança lógica e correta de ter filhos e filhos e outros filhos. Isso me lembra de uma passagem de Isaías 54, 1, onde o profeta exorta uma mulher, Israel na verdade, mas uma mulher: cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz, porque mais são os filhos da mulher solitária do que dos filhos da casada. Cante de alegria. Uma mulher que não pode ter filhos, cante de alegria. Por quê? Porque você vai sair da habilidade natural de reprodução para uma habilidade sobrenatural. E na capacidade sobrenatural, você ultrapassará aqueles que tiveram a vantagem. Superará aqueles que têm tudo a seu favor e com os quais você não nasceu. Não deixe falar de forma que fiquem presos na velha estação.
Isaías 56:6, e aos filhos dos estrangeiros que se uniram ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos e que guardam seus sábados e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os alegrarei na minha casa de oração. Que tal fazemos disso uma ambição de ser conhecido pela alegria? Está disponível. Não é como se tivéssemos que fingir. É um rio que flui o tempo todo, só precisa entrar no que já existe. Os alegrarei na minha casa de intervenção. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Cada nação tem um assento reservado nessa casa. Verso 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Essa palavra disperso significa banido. Um cidadão de Israel foi banido, rejeito da sociedade por causa do pecado. Então temos o eunuco, algo foi feito com ele, mas os banidos foram punidos porque eles fizeram. Isso me lembra muito do que o Senhor disse. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, quando Ele falou sobre a libertação de prisioneiros e de cativos. Prisioneiros estão na prisão por causa do que eles fizeram. Os cativos estão na prisão por causa do que outros fizeram a eles. Temos o mesmo conceito aqui na oração. Agora o Senhor está anunciando, não só vou reunir os estrangeiros, não só vou reunir os eunucos, mas também vou reunir os banidos, aqueles que foram rejeitados, foram colocados fora por causa do seu próprio pecado. Eu vou restaurar todos também, porque todos têm um lugar reservado nessa casa de oração. Todos têm um lugar, o favor de intervir e afetar o curso da história. Essa é uma afirmação elevada que digo muito, dizemos muito. Mas não poderia ser mais verdadeiro que nesse momento em que o povo de Deus realmente se posiciona em Cristo e ora. Se você não está tendo resposta às orações, mude as suas orações. Descubra o que Ele está fazendo. Honestamente, cada crente merece a força criada pelas respostas às orações. Se você não está tendo, descubra como orar e ore de acordo, porque existe uma grande senso de identidade, propósito e fé que cresce com as respostas às orações. Venha sem agenda. Todos nós temos nossas listas e as listas não são erradas. É só que deve buscar primeiro o reino e as outras coisas serão adicionadas. Às vezes, eu quero que me adicione primeiro e depois busque o reino. E ele está dizendo, busque primeiro o reino. E vamos falar sobre essas coisas depois. Há mais uma passagem que quero que leia. Está em Isaías 35. Isaías 56 fala sobre o que você não deve deixar que outros digam, mas Isaías 35 tem o outro lado disso. Amo a linguagem profética. Sempre que fala na Bíblia sobre água, como nascentes, chuva, rios, poços, toda essa linguagem, quase sempre. Eu fiz um estudo uma vez em que pesquisei todas as referências à água no Velho Testamento. Quase todas as vezes que encontrava eram referência ao Espírito Santo de alguma forma. Quer seja chuva, ou seja um rio, uma fonte, algo está acontecendo, Deus está trabalhando
Amo aquele livrinho, A Cura de Todos os Males. Basicamente, ele diz, ouça, o derramamento do Espírito Santo é a resposta para tudo. Eu estou meio dessa forma agora, mas dele é realmente tudo o que precisamos. Não entendo o que está acontecendo, mas sei que preciso mais dele, nós precisamos mais dele, e isso tem sido o clamor. Aqui temos esse tipo de linguagem profética no versículo 1. O deserto é lugar solitário e se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará, de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do camelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do Senhor. Eles verão a glória do Senhor. Veja essas palavras. Essa estação é sobre a glória. É sobre a glória. É sobre a presença manifesta de Jesus sendo descoberta e percebida. Veremos e experimentaremos coisas para as quais não temos linguagem para isso. É hora de ficarmos sem palavras. É hora de admiração. Perdemos nosso senso de saber o que está acontecendo. Realmente tem essa sensação de que está se formando agora enquanto eu falo. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eu não sei o que a sua tradução diz, mas a minha favorita é essa agora. A glória, o esplendor de nosso Deus. Mas aqui está o versículo que eu quero. Fortalecei as mãos fracas e afirmar os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e o salvará. Verso 4. E dizei, Isaías 56 é sobre o que você não deve deixar outros digam. Isaías 35 é sobre o que devemos dizer àqueles que estão em crise ou precisam. Observe, não é repreensão, não é vergonha, não é essas coisas. Mas são as palavras que marcam um indivíduo com a invasão de Deus. Você diz a uma pessoa o que Deus está dizendo e a marca como um alvo que atrai a mão de Deus para aquela situação. Amém, Bill. Foi poderoso. Isaías 35:3. Fortalecei as mãos fracas e afirmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e os salvará. Verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Os últimos 11 meses foram provavelmente a maior e mais longa temporada de falação, com pouquíssimos limites que já vi em minha vida. Eu não estou falando sobre CBS e NBC, estou falando de todos. Declarações descontroladas. Talvez não descontroladas. Estamos no final de um tempo muito interessante. E o Senhor está nos dando um convite, uma oportunidade de cuidar do que falamos. O que quer que tenha acontecido, supere isso. Procure aqueles que estão desprezando e desacreditando quem eles são em Deus. Não deixe o eunuco dizer, eu não sou fecundo. Não deixe que a pessoa que tenha ido tudo contra eles por a vida, não permita que os diga isso. Não é uma repreensão, é uma correção. Só os levante para que vejam suas vidas da maneira como você os vê. Nada é impossível com Deus. Não permita que falem disso. Vá à frente e diga a eles que têm medo. Diga aos que têm os joelhos fracos. Diga a eles, Deus está prestes a fazer vingança por você, está prestes a fazer algo a seu favor que é absolutamente extraordinário. Por que dizer isso se Deus vai fazer? Porque eu não tenho certeza de que Ele vai fazer. Algumas coisas precisam ser ditas para que ocorram.
Se nossa obediência não está envolvida no desenvolvimento do plano e da equação de Deus, qual é o propósito da obediência? As pessoas dizem, ele vai fazer o que ele quer fazer. Eu não tenho certeza se isso é verdade. A vontade de Deus no Novo Testamento é representada por duas palavras gregas diferentes. Uma delas é absoluta, Deus vai fazer. Você pode dizer sim ou não, não importa. Sua opinião não é levada em consideração nessa situação. Mas a outra palavra que fala do desejo, o sonho de Deus. Deus não deseja que ninguém pereça. Existe um conceito envolvido nessa palavra, não é a palavra que não existe um conceito envolvido nessa palavra. Que Deus tem certos desejos que requerem que a participação de seu povo. Às vezes é uma obediência radical, às vezes é dar, às vezes é pregar, às vezes é orar pelos enfermos. Nesse caso, é declarar a palavra certa. Diga aos medrosos, sejam fortes, seja forte. Por que devo dizer seja forte? Porque em suas palavras há força. Se suas palavras se originam no coração de Deus, a mesma força criativa que criou o mundo está agora transmitindo por as suas palavras a outra pessoa que esteja meio aberta para receber de Deus. Deve ser falado para que aconteça. Eu não quero nos colocar no controle, não estou dizendo que controlamos as coisas, só estou dizendo que quando você descobre o coração de Deus, quando descobre o coração de Deus para outra pessoa, você não consegue ficar calado, você não vai deixar que a sua autoimagem o controle como você a vê. A fé vê, é a natureza da fé, a fé vê. E precisam de alguém que acredite neles no pior momento. Eles precisam de alguém que simplesmente se levante e diga, Deus vai fazer justiça por você. Não parece que vai ser, sim. Você precisa subir onde eu estou. Porque se você visse o que eu vejo, você seria a pessoa mais encorajada no planeta, porque Deus está prestes a agir por você. A Bíblia diz, então os olhos dos cegos serão abertos. Você diz o que deve dizer e Deus diz, eu vou fazer o que eu devo fazer. Amém? Acho que acabei. Isso é o que eu tinha para falar. Deixa-me falar com a TV por um momento. Eu sei que há pessoas assistindo. Muitas pessoas vieram a Cristo pelo YouTube e Bethel TV. Para mim, é uma das coisas mais extraordinárias. Tivemos pessoas literalmente tropeçando em um vídeo no YouTube. Não procurando por um culto da Bethel, não sabia nada sobre a Bethel, só tropeçaram em um vídeo e ouviram o Evangelho e entregaram suas vidas a Jesus. O que estamos percebendo é que a mesma presença, o poder do Espírito de Deus, que cai sobre as pessoas nesse tipo de ambiente. Temos testemunhado vez após vez que o poder de Deus cabe sobre o indivíduo, vem sobre o indivíduo sentado em sua casa, ou escritório, assistindo em seu telefone. A mesma atmosfera celestial que traz cura e libertação aqui não está confinada a este lugar. Na verdade, toca as pessoas onde quer que eles estão. Então, alguns que estão assistindo online e não sabem o que é nascer de novo, não sabem o que é ser adotado na família de Deus, para que literalmente abandonar uma vida de agradar a si mesmo. Todas as nossas dores de cabeça acontecem porque tentamos viver uma vida que Deus não está no centro. E deixar isso, e tomar a verdade, sabe, a verdade de ser um discípulo de Jesus Cristo. Esse convite é para qualquer um de vocês que está assistindo. Eu te encorajo. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Seu nome não é qualquer um dos milhares de falsos deuses. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sabe, eu ouvi essa semana uma pessoa famosa dizendo que há muitos caminhos para Deus. Se existem muitos caminhos para Deus, então a crucificação de Jesus foi um ato tolo e sem valor. Inútil e tolo. Mas não foi. Ele morreu por você e por mim. Eu quero encorajá-lo a voltar seu coração a Ele agora mesmo. Só ore. E peça a Ele que perdoe seus pecados. Entre no chat, pois temos muitas pessoas para servir e orar com você e conversar com você. Eu quero encorajá-lo. Se vir a fé hoje, isso muda o resto da sua vida. E você pode dizer sobre a sua própria vida.
Não sou mais um estrangeiro fora dos planos de Deus. Estou no centro do que Deus está dizendo, do que Deus está fazendo. Não sou mais aquele que tem as coisas que acontecem a Ele. Agora sou a pessoa sobre a qual Deus derramou a sua graça e seu favor. Faça isso agora. O resto de vocês, fique de pé. Deixe-me orar por você. Então, Chris, você vai vir? Venha, vamos fazer uma transição muito suave e perfeita aqui. E vai ser um milagre. É bom te ver. Todos vocês que estão assistindo online, sua vez será em breve. Estamos trabalhando. Não podemos dar mais detalhes, mas veja os seus e-mails. Pai, estou pedindo que essa estação seja difícil de não ver, seja difícil para nós de não ver o que está dizendo no momento. Que seja como a leitura, onde você faz fácil para nós ouvirmos o que está dizendo no momento, para que possamos falar com coragem o que muda, o rumo, a maneira como as pessoas vivem. Oro para que por nossa própria cidade, declaramos vida nessa cidade, nessa nação, nas nações representadas. Oramos por isso. Que a graça das declarações proféticas esteja sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.